E se colocar pimenta? A construção empreendedora da Chili Beans. Bom dia, pessoal! Hoje eu fiquei responsável em falar para vocês sobre o texto 5 do nosso cronograma e ele vai tratar um pouquinho sobre a construção empreendedora da Chili Beans. Esse artigo foi publicado em 2014 e o objetivo dele é investigar as práticas adotadas pelo empreendedor para torná-lo uma marca bem-sucedida. A marca foi fundada em 1998 e ela possui mais de 400 lojas. Levando em consideração que o artigo foi publicado em 2014, provavelmente esse número já aumentou. Ela tem seus pontos de venda no Brasil, na Angola, nos Estados Unidos e também em Portugal. E o que ela mais vende são óculos de sol na América Latina. E a partir disso, então, eles buscaram desenvolver a sua própria identidade para construir uma ação empreendedora para a marca. Em relação à metodologia do artigo, foi feita uma pesquisa narrativa ou um estudo bibliográfico. Então, o que era? Um estudo com o indivíduo e suas experiências. Nesse caso, foi feito com o próprio dono e fundador da Chili Beans. A principal base de dados então foram entrevistas, uma delas foi feita com o dono e outras 4 com pessoas importantes ali dentro da empresa, diretores de marketing e outros setores. E essas informações foram trianguladas, além de dados secundários, que também foram 2 entrevistas, uma palestra, uma que ele deu para televisão, para outra instituição, e que também foram utilizadas aí como base para ser analisada com um protocolo de análise. O que foi feito esse protocolo? Ele foi dividido em 2 ordens, de história e de discurso, além de ter um método de narratologia, uma análise da narrativa, de abordagem semiótica linguística. É importante também a gente dizer que essa pesquisa teve uma perspectiva interpretativista e foi um estudo indutivo. Em relação ao protocolo de análise narratológica citado, ele foi dividido em 2 principais partes, a dimensão histórica e a dimensão discursiva. Na dimensão histórica, ele foi dividido em 3 partes, a de sucessão, as existentes e as ocorrentes. A de sucessão, então, ela tem a função de localizar incidentes críticos e também com elas foram geradas aí as categorias de base para as análises temáticas. As existentes, então, ela tem aí a função de identificar os personagens ou o enunciador que se apresenta como agente da narrativa. Essas pessoas não precisam ser necessariamente pessoas humanas, mas qualquer elementos aí que assumam o seu papel na narrativa. Eles também podem ser divididos em protagonista e coadjuvante. Em relação aos ocorrentes, então vão ser as unidades de ação desses personagens, que pode ser o desejo, comunicação ou participação. Em relação à dimensão discursiva, ela vai ser dividida em 2 pontos, subdividida em 2 pontos, o de função e os indícios. Os de funções, então, aí depois eles vão poder ser divididos em transformadoras, estratégicas, simbólicas, e o de indícios vão ser divididos em índices e informantes, que posteriormente os informantes vão poder ser subdivididos em tempo e espaço, o qual a gente pode estar verificando aí os principais pontos. Depois que essas unidades de análise e esses dados foram codificados, eles identificaram 4 momentos principais aí na trajetória da marca. A primeira, e se colocar pimenta, o Big Bang revisitado. Então aqui ele fala como o autor apostou aí em grandes momentos para divulgar sua marca, como o Big Brother Brasil em 2011, como o patrocínio no show do Paul McCartney. E também ele fala sobre a marca querer criar o seu universo próprio. Então eles não vendem óculos escuros, eles vendem Chili Beans. E aí eles falam sobre criar uma atmosfera particular aí e conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua marca. Outro fator importante é a questão do estilo de liderança da marca e do empreendedor tentar criar aí uma conexão com seus clientes a partir de memórias afetivas e psicológicas, da qual ele tenta elucidar aí com a sua marca, com o seu universo. E também ele consegue com isso estabelecer um clima de confiança e colaboração em sua equipe e consegue transferir isso aí
para o seu cliente, né, demonstrando a construção desse universo. O segundo momento dessa análise foi a arte de preparar a pimenta. Nesse artigo, então, eles deixam claro aí, através da análise de discurso, que o que fez com que a marca conquistasse aí a sua identidade, pudesse passar essa ideia de universo, foi a sua autenticidade. E isso só foi possível através da comunicação. Então, a comunicação aí vai ser o elemento, o ingrediente principal para o sucesso dessa marca, né? Então, foi essa a sua ação empreendedora para o sucesso da marca. O terceiro ponto de análise fala tocando por trocados. Então, vai contar aí um pouquinho da história do fundador, que ele conta em algumas entrevistas que ele era um roqueiro, né? Tinha uma banda e acabou não vingando aí a ideia da música, conta um pouquinho sobre a frustração e faz uma análise em cima disso, né? Então, aí eles também falam aí sobre o seu espírito, a descoberta do seu espírito de liderança. E eles fazem uma análise que, com isso, né, eles identificaram aí um papel protagonista desse fundador que conseguiu aí se reerguer e passar para a criação da marca. Ele também conta em uma das suas entrevistas, né, que como a sua carreira de música não deu certo, ele passou então a comprar coisas nos Estados Unidos e passou a revender no Brasil. De um momento para o outro, ele se viu pressionado aí a precisar começar a emitir notas do que ele fazia, né? Então, esse empreendedor buscou aí a sua memória afetiva, de criar a sua identidade, né? E passou isso aí para o seu negócio. Então, de uma hora para outra, ele foi atrás de um lugar para alugar, de um lugar para conseguir vender seus óculos. Ele não tinha aí uma noção de estoque, também ele passou por algumas dificuldades. A ideia da história, então, é contar como ele se reergueu e passou aí a ser um grande empresário no Brasil. Como moral da história, a gente percebe aí então que a empreendedora do fundador, né, para criar sua marca, para criar sua identidade, criar seu universo, foi a inovação, né? A inovação desde o nome, em que Chile não está escrito da forma correta, até a rotina dos perfis da sua equipe, né? E também a questão da comunicação, da atenção que eles têm com o seu cliente. Até no momento ele fala que você comprar um óculos nem sempre é uma coisa boa, como se você tivesse ido ao médico quando você vai comprar um óculos de grau. E eles fazem com que essa atenção ao cliente possa ser uma coisa menos ruim, né? Uma coisa mais agradável. Utilizada a análise narrativa para apresentar seus principais resultados, a gente pode concluir então que os autores eles encontraram o seu objetivo de pesquisa, né, que era encontrar as ações empreendedoras que fizeram a marca se tornar bem-sucedida. A gente pode colocar também que ela pode servir de exemplo aí de criação e desenvolvimento para novos negócios, né, tendo aí um importante papel de liderança e inovação, verificando as oportunidades nesse cenário de mudança que a gente vive hoje. Além de promover e inspirar aí o processo de criatividade em diferentes partes da marca. Esse cenário meio colorido, o óculos no início, foi aí para trazer vocês um pouquinho para o universo da Chili Beans. E é isso, gente. Muito obrigada.